Olá, pessoal! Que bom poder continuar curtindo o mês de abril, quando se comemora o Dia Nacional do Livro Infantil, que tem aniversário marcado no dia 18 e que coincide com o dia do nascimento do nosso ilustre Monteiro Lobato. Essa é a segunda edição do nosso programa Sim para a Literatura, que objetiva estimular o contato dessa meninada com os livros e com as historinhas contadas em suas páginas. Você é nosso parceiro nas trilhas dessa deliciosa caminhada. Faça com que os livros estejam presentes no dia a dia dessa criançada, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura, O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Pois é, continuamos aqui, como diz o poeta mato-grossense Manuel de Barros, carregando água na peneira, catando espinhos na água, criando peixes no bolso e tentando montar alicerces em uma casa sob orvalhos. E como sabemos, a literatura iniciada na infância é fundamental para a formação de novos leitores. Para Regina Zilberman, pesquisadora, escritora, ensaísta e professora brasileira, livros lidos na infância permanecem na memória dos adolescentes e do adulto, responsáveis que foram por bons momentos aos quais as pessoas não cansam de regressar. E segundo Paulo Freire, uma das autoridades mais respeitadas na área de educação no Brasil, a leitura de mundo precede a leitura de livros. E nesta edição nós queremos colocar vocês no universo da contação de histórias, uma aventura lúdica que coloca as crianças no mundo da fantasia. Através das histórias, eu acabei conseguindo entrar no mundo deles. Assim, aos poucos, eu conseguia me fazer por entender e entendê-los. E aí eu descobri que a história era uma porta única exatamente para essas coisas. Através das histórias você consegue uma infinidade de leques. Você resolve problemas de aprendizagem, de conteúdo, conflitos em sala. E desde então eu sempre usei a contação de história como principal ferramenta dentro da sala de aula. Eu tenho que entrar na imaginação deles, mas a gente consegue viver um mundo único, né? É o que eu costumo dizer, contar histórias é muito mágico. O virar de uma página de um livro nos leva de um lugar para o outro. E eu tô junto com eles. Eu tenho certeza que eu faço todas as viagens por todos os lugares citados na história. O processo de iniciação à leitura deve começar em casa, no ambiente familiar. Caso os pais tenham essa orientação e condições de proporcionar essa experiência aos filhos. Mas a escola não pode furtar do aluno essas prazerosas vivências. E o professor tem papel determinante. É amar a leitura. É compreender que através da leitura que os nossos horizontes se abrem ainda mais, que nós sonhamos mais. E quando o professor se apropria disso, porque ele precisa acreditar, Pereira, ele precisa acreditar na importância que essa literatura tem, porque a partir daí ele vai conseguir desenvolver o seu trabalho ainda melhor. E é lá no chão da escola, sim, da educação infantil, que esse professor vai trabalhar. E é responsabilidade dele fazer o melhor possível, né? Mas eu não tenho dom para contar uma história. Existem técnicas, principalmente porque você está lidando com crianças e crianças que não têm a atenção que um adulto tem, né? Mas a partir do momento que você busca, a partir do momento que você quer fazer com que o seu dia a dia, fazer com que a sua criança realmente se apaixone, você precisa, antes de qualquer coisa, ser um apaixonado pela literatura. E de conversa em conversa, recebemos no estúdio da TV Sim, em Linhares, a professora Evelyn Dutra, da Rede Municipal de Ensino de Linhares, uma apaixonada pela literatura e missionária nas ações que desenvolve para incentivar a meninada da escola ao hábito da leitura. Salve, salve, professora Evelyn! Ler é fundamental. Quem lê bem, escreve bem, conhece o mundo. E hoje as crianças, elas, através do ler, propicia esse conhecimento de mundo, né? Dá a eles essa noção de que o mundo tem dois lados, tudo tem dois lados. E se ele lê, se ele tem esse senso crítico, ele vai conseguir se virar sozinho, ele vai ser um adulto autônomo.
que eu falo com os meus pequenos assim, eu quero ver vocês formados, eu quero ver vocês crescendo. Eu até brinco, eu quero ficar velha, de bengala na mão, mas eu quero ver vocês grandes, eu quero ver vocês longes. Então, a leitura, esse hábito de ler, se ele for desenvolvido agora, eu tenho certeza que todos eles serão grandes. Então, assim, leia para o seu filho, para o seu sobrinho, para quem você tiver contato. Leia. Leia com gosto, leia com prazer, porque você pode ter certeza que a sua sementinha vai dar bons frutos. É no passo a passo desse papo de literatura infantil que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Queria deixar assim, aos responsáveis pelas crianças no geral, as nossas crianças de hoje em dia, né? Eu não falo só da minha escola, falo das crianças em geral, para que estimulem seus filhos à leitura, independente do que for, que seja passeando na rua, que seja uma placa, que seja o letreiro de um ônibus, estimulem os filhos à leitura, estimula a criança à leitura, porque é através da leitura que a criança vai desenvolver várias questões, como eu falei para você, né? É a questão do vocabulário, é a questão da escrita, da imaginação, então, assim, do cognitivo. A leitura é vida. A criança, ela precisa ter essa troca. A criança, ela precisa ter acesso ao mundo da leitura. A criança precisa ler. Então, assim, o que eu peço hoje é incentive as crianças à leitura. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E como já dissemos aqui, nesse dia 18 de abril, comemoramos no Brasil, com muito prazer, o Dia Nacional do Livro Infantil. Curta junto comigo algumas dicas que devem ser seguidas para estimular as crianças ao contato com os livros. Nossa dica de leitura desta edição. Olá, caros espectadores do programa Sim para a Literatura. Eu sou o Winnie do canal Free Winnie do YouTube e vim aqui trazer algumas dicas para vocês estimularem as crianças a ler nessa Semana da Literatura Infantil. Eu fui uma criança estimulada desde cedo a ler, eu aprendi a ler muito nova, com pouco mais de 3 anos, e dentro de casa sempre tive um ambiente que me estimulou a ler. Meus pais sempre colocaram muito livro na minha vida, liam para mim quando eu era criança, em todos os momentos, me davam livros de presente, de aniversário, de Páscoa, de Natal. Então eu vim trazer para vocês algumas dicas que eu posso dar, caso vocês queiram estimular essa leitura em seus filhos. Primeira dica que eu posso lhes dar é que vocês leiam para os seus filhos, principalmente em que eles estejam em idade, né, de não começarem a ler ainda. Então leiam para os seus filhos, sentem com eles na cama ou na sala do sofá ou na hora de dormir e coloquem esse mundo de literatura para eles. Sempre, obviamente, optando por livros da sua faixa etária, da faixa etária das crianças. A segunda dica que eu dou é que vocês mantenham os livros perto de seus filhos. A gente aprende a gostar daquilo que a gente convive todos os dias. Então, se você cercar a vida de seu filho de livros, vai fazer com que ele goste mais do hábito de ler. Então, coloque ele para conviver com essas estantes de livros, onde você vai expor os seus livros. E também existem projetos, né, que colocam estantes no nível da criança, no nível da altura da criança. Terceira dica que eu dou é que você crie um cantinho para leitura em sua casa. Não é necessário que você faça grandes investimentos financeiros, mas apenas organize um espaço perto das estantes dos livros, com puffs, com livros na altura dele, com livros do padrão dele, para que ele saiba que naquele lugar onde ele está é o lugar onde ele vai ter acesso aos livros. Quarta dica é dê o exemplo. A gente sabe que as crianças aprendem pelo exemplo, as crianças são espelhos do que os pais fazem. Então, quando você for ler o seu livro e leia muito, faça gestos prazerosos, demonstre para suas crianças como é bom ler. Assim, uma criança que crescer vendo os pais lendo o tempo inteiro vai aprender que ler é uma coisa extremamente prazerosa. E direto de Mimoso do Sul, recebemos uma informação bem legal sobre incentivar a leitura na vida das crianças. Uma mensagem da professora Maria de Lourdes, na nossa coluna Participação de Telespectadores. A literatura na educação infantil, ela contribui para que a criança tenha um bom vocabulário, desenvolva a criatividade. É importante que o aluno, desde cedo, tenha esse contato constante e direto com os livros. Gosto de expor em minha sala de aula, um cantinho, onde a criança está sempre manuseando os livros. Gosto também, em minhas aulas, ler diversos livros na íntegra, onde a criança tem esse contato
em palavras diferentes, palavras novas, que vai contribuir muito para o seu vocabulário. Para não esquecer nosso prestigiado Monteiro Lobato, principal homenageado do Dia Nacional do Livro Infantil, vamos para a nossa coluna Apaixonados pela Leitura desta edição. Logo na entrada da escola já era possível ver que o dia seria diferente. Personagens do imaginário infantil deram as boas-vindas aos colegas e, em seguida, passaram nas salas de aula, falando sobre a importância da leitura. Com os livros, com a leitura, a gente expande nosso conhecimento e a gente se torna pessoas melhores. E a gente quer passar essa imagem para todas as crianças, por isso que a gente está fazendo uma apresentação, um teatro bem legal, falando sobre a vida de Lobato, porque ele fez isso com os livros. Deu uma dica para eles crescerem, que tem o Monteiro Lobato, que ele estudou, ele esforçou, ele se dedicou às crianças para fazer a marca dele. A atividade é parte da Semana da Leitura, que a Escola Professor Jairo Grossi comemora todos os anos, próximo ao Dia Nacional do Livro Infantil. A data, 18 de abril, foi escolhida por ser o dia do nascimento de Monteiro Lobato. Nós estamos trabalhando com os meninos do 6º e 7º ano, autor e obra, Lobato, para a gente entender um pouquinho desse homem que foi o divisor de águas da literatura. Então os meninos leram uma obra, qual foi a obra? Minhas Memórias de Lobato, que foi um livro que trata da Luciana Sandrone, que ela faz uma biografia, uma narrativa biográfica da obra lobatiana. Os meninos estudaram profundamente essa obra e hoje eles tiveram a oportunidade de conversar um pouquinho com os alunos do Fundamental 1 sobre a importância desse autor. Além das encenações, a programação terá contação de histórias e uma tenda de leitura, tudo para deixar uma mensagem bem clara para os pequenos. E é nas trilhas coloridas da literatura infantil que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. E ao longo da educação infantil, que, ao meu ver, é a base de toda essa educação básica e a formação adulta, é na educação infantil. E a literatura está presente, se não todos os dias. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos assistir juntos a entrevista com a professora Evelyn Dutra. Ela trabalha na Escola Municipal Zeferino Batista Fiorotti, do bairro Santa Cruz, em Linhares. Um bate-papo da melhor qualidade. Como é que é essa experiência sua lá em trabalhar com a meninada? E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre sua experiência de leitura e tal. Como é que tem sido essa experiência? Você trabalha lá desde quando? Desde 2013 eu estou com 2013? Isso, 6 anos, né? 6 anos. Sempre com criança, né, Evelyn? Sim. Primeiro eu comecei com a turma de primeiro ano, só que eu prefiro os maiores, né? Atualmente eu trabalho de manhã com o terceiro ano e à tarde com o projeto de leitura. O terceiro ano, qual é a média de idade? 8, 9 anos. 9 anos, tá. E à tarde com o quarto e quinto ano, né? Já são 10, 11 e até 12 anos. Okay. Então, assim, são níveis bem diferentes de conhecimento, né? Mas o básico é você procurar estratégias, né? É se fantasiar, é levar um livro diferente, é tentar uma coisa, assim, mais online, é procurar chamar eles para uma leitura mais prazerosa, uma coisa mais simples, né? Sem tanta cobrança, né? Porque ler é gostoso a partir do momento que você não tem ninguém te cobrando, não tem nenhuma exigência. Então, assim, na minha rotina de aula, eu sempre tenho um momento de leitura das crianças, né? Eu sei. Seja 2, 3 vezes na semana, ou seja, todo dia, depende do nível de interesse da turma, né? Porque de uma turma, de um ano para o outro, as crianças mudam muito. Às vezes você tem uma turma que é mais interessada, às vezes você tem uma turma que é mais ativa. Então, assim, eu me baseio muito no comportamento da turma para poder ter uma noção melhor de como eu vou trabalhar com elas, né? Mas o básico é você procurar estratégias, seja ela qual for, da mais simples a mais sofisticada, né? É levar para eles uma estratégia diferente. O Pedro Bandeira, que você conhece, que é um autor conhecidíssimo no Brasil, principalmente em livros de literatura infanto-juvenil,
ele fala uma coisa que a gente não pode forçar muito a criança, porque no fundo a gente aprende sozinho, né? Com certeza. Então a leitura tem que ser estimulada de uma forma prazerosa, principalmente para a criança, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque eu mesmo, vou ser sincera, eu não gostava de ler. Porque toda vez que era para ler, era obrigatório. Né? Era porque tinha um livro da escola, é porque tinha que ter nota e tal. Só que a minha mãe, eu cresci ouvindo minha mãe dizer: quem lê bem, escreve bem, se comunica, conhece o mundo. E é o que eu procuro passar para as crianças, né? Que eles têm que ter essa necessidade de conhecer o mundo. E a leitura proporciona isso. Como eu trabalho numa zona de risco, né? Porque o Santa Cruz é considerado... Vocês têm um percentual de crianças carentes ali, né? Infelizmente a gente tem. Uma certa desorganização em algumas famílias. Pois é, né? Melhorou muito. Conforme os anos vão passando, graças a Deus vai melhorando. Só que eu ainda tenho aquelas crianças que o pai e a mãe não são presentes, que às vezes é um tio que cria, não é nem uma avó, uma pessoa estranha, né? Você passa o ano todo tentando falar com a família e você não consegue. Então, se você ficar naquela situação maçante, que é o popular cuspe-giz, né? É conteúdo em cima de conteúdo, fica muito cansativo. Então, assim, eu prefiro procurar. Eu acho que a leitura, ela traz essa liberdade para a criança, esse momento de tranquilidade. Mesmo que ela ainda não seja alfabetizada, ela consegue ler pelo menos as imagens, né? Prestar atenção na pessoa, porque para mim tem uma grande diferença entre você ler uma história e você ser um contador de histórias. Né? O envolvimento direto com a história. O envolvimento é importantíssimo, porque você chegar ali e ler um livro simplesmente, a criança não vai prestar atenção, não está nem aí. Agora, se você não precisa ter recurso nenhum, só você, só sua criatividade. A contação de história é muito importante, né? Nessa faixa etária que você trabalha. Isso aí, né? Porque é através dela que você vai criar esse hábito de ler na criança, que você vai mostrar para a criança que o livro é interessante, que não é só um pedaço de papel, né? Então, assim, quando você se propõe a contar uma história, você tem que de fato contar aquela história, você tem que entrar naquele livro, você tem que participar, você tem que fazer a entonação, né, de um personagem para o outro. Tanto que muitas vezes as crianças querem ler junto com você. Né? Nos meus meninos do quarto e quinto ano, eles já querem participar da aula. Eles não querem mais ser simplesmente ouvinte. Eu sei. Né? Só que é aquele ciclo, né? Igual meus alunos que foram meus ano passado, no terceiro ano, esse ano eu estou com eles no projeto à tarde. Você percebe a diferença da turma que o professor fez aquele momento de leitura durante o ano todo, que você trabalhou o projeto, que eu trabalho 2 projetos em sala de aula. Eu sei. Né? Um que é a pasta viajante, que até a Elisângela mostrou, e o outro que é a pasta viajante é mais assim, eu faço acompanhamento através do registro da leitura. E o ler por prazer, não. Eu simplesmente entrego o livro para a criança e oriento. Aí nós vamos falar dele daqui a pouco. Na verdade, as pessoas, assim, muita gente faz a confusão, eu coloco sempre isso em discussão, de que um livro fechado em cima da mesa ou guardado numa estante da sala tem algum significado, né? Na verdade, ele pode ter um significado decorativo. Que o que vale no livro é a narrativa, é a história que é contada nele. E como você absorve essa história para a sua vida, para o seu dia a dia. Né? Claro. Eu acho que para a criança isso é bastante significativo. Claro. Você sabe por quê? Tem livros que eu li na minha infância e adolescência que eu lembro até hoje das histórias. Fernão Capelo Gaivota. Fernão Capelo Gaivota, O Pequeno Príncipe, né? As histórias de Monteiro Lobato, que a gente viu lá, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era uma bênção, né? Para a vida da gente. Você, naquela época, pelo menos no interior, você tinha um mundo muito menos violento do que hoje, né? Eu acho que resgatar essas histórias na vida dessas crianças, protege essas crianças, mantém essas crianças um pouco mais no período da infância. Que você também acaba mostrando para eles que tem coisas melhores do que o dia a dia, do que a rotina deles ali, né? Porque, infelizmente, a gente vive num mundo hoje... E as tentações que estão no entorno dessas crianças, né? Cheias. O dinheiro muito fácil. Essa sedução desse mundo materialista, né? O grande desafio da escola é isso. É seduzir porque é bom, né? Porque hoje em dia você chega na sala de aula, você está lá, igual no meu caso, você tem um quadro, mais ou menos, você tem um pincel e tem 25 meninos para você dar conta, para você chamar a atenção deles para a sua aula. Enquanto isso, em casa, eles têm tablets, eles têm internet a todo momento, tem tudo, mas não tem o afeto. Então, assim, a gente, infelizmente, não tem como você ser simplesmente professor. Ou você é professor e abraça a causa toda,
ou você não vai conseguir ter um bom desempenho na sua turma. E a relação de leitura com a criança, né, Evelyn, ela fortalece muito a relação de afeto, né? Sim. A gente vê, por exemplo, sempre que eu estou pesquisando sobre essa questão de incentivar a criança a ler para a criança lá nos primeiros anos, né? Você vê que a criança se sente aconchegada com o pai e com a mãe, né? Você fortalece a relação de afeto com a criança, de proximidade, né? Sem dúvida. Um dos objetivos de mandar o livro para casa sem ter uma regra foi esse. Foi fazer com que os pais ficassem mais próximos dos filhos, né? Fizessem nem que seja uns 10 minutinhos por dia. Eu ainda falo assim, na hora de dormir, né? Coloca o seu menino na cama, leva ele para lá, pega o livro, pergunta. Ah, ele não sabe ler, tia, lê para ele. Ele sabe ler, leiam juntos. Leia junto com ele, Peça que ele leia para você. A criança se sente importante, se sente valorizada. É fundamental isso. Ô Evelyn, eu observo uma coisa, assim, nós adultos, né, que já temos uma certa segurança com algumas coisas, nós vamos construindo algumas telas de proteção no nosso entorno, ao longo da vida, claro, né, com as experiências e tal. Mas quando eu chego no lugar que eu percebo que eu não sou bem-vindo, eu me sinto mal pra caramba, né? Você não ser bem-vindo no lugar onde você vai não é uma coisa legal. Imagina para a criança, né? Então, eu acho que a ler para a criança e ler com a criança mostra para a criança, eu estou tirando esse tempo aqui para com você, porque você é muito bem-vindo na minha vida. Você é importante. É a relação de pai, de avô, eu tive a oportunidade de exercer o papel de padrasto, que na verdade eu me sentia pai, né? Claro. E você percebe que a criança, ela se aproxima muito mais de você. Sem dúvida. Né? Eu estava, esse mês de abril, eu trabalhei com os meninos do projeto de leitura sobre autores brasileiros, né? E a maioria deles se interessa por escrever ainda na infância, né? Igual a Eva Furnari, a Ruth Rocha, elas se interessaram em escrever na infância. Por quê? O pai contava história, o avô contava história, a mãe contava história. Então, assim, aquele mundo criativo começou ali, né? Aí tornou o quê? Adulto escritor. Não, claro que é uma coisa assim, posso dizer que uma utopia, né? Mas se um dia eu tiver um aluno meu que publicou um livro, vai ser uma dádiva. Mas, Evelyn, assim, até para a gente entrar e você falar rapidinho do seu projeto, o Frei Beto, que é um escritor que eu acho belíssimo, né? Talvez seja uma das cabeças pensantes de melhor referência que nós temos no Brasil, ele tem mais de 50 livros publicados. Eu assisti uma palestra do Frei Beto que ele fala uma coisa interessante sobre utopia. Que utopia não é você ficar sonhando. Utopia é você se colocar fora do lugar, do ambiente que você está. É você estar um pouco além do seu tempo e no sentido de gerar expectativa de realizar alguma coisa diferente. Porque se você pegar a definição de utopia é um projeto irrealizável. Mas a utopia, quando você volta para a questão da sociedade, ele fala, uma nação que não tem utopia é uma nação mecanicista. Nós seremos meros robôs aí andando ao longo da vida, né? E muitas vezes sem nenhuma direção. Nós precisamos manter a utopia. Quando você lê para essas crianças, você está colocando utopia na vida delas, né? Que bom. Não, mas é verdade. Fala um pouquinho do projeto, desse projeto que você... Bem, o projeto Ler por Prazer, me veio a questão assim, o que essa criança vai fazer em casa? Só o dever de casa? Né? Então eu pensei, muitas crianças falavam, mas meu pai trabalha, minha mãe trabalha, aquela situação toda. Todo mundo trabalha, mas a gente tem que ter um tempo. A partir do momento que você se propõe a ter um filho, você tem que ter um tempo para ele. Tem que ter um tempo para ele, com certeza. Pois é. Então eu pensei, vou simplesmente registrar o nome desse livro, a criança vai levar, vai ficar 2, 3 dias com esse livro e vai trazer de volta. Eles levam com aquela cara de medo, né? Se vai dar certo, se não vai. Aí eu falo com eles, chega em casa, mostra pra mamãe, vê se ela gosta e tal, chama ela. Dali 3 dias eles voltam, um sorriso de orelha a orelha. É mesmo? Orelha a orelha. Tia, minha mãe leu comigo, e o livro que era 3, 4 páginas passa para 10, de 10 passa para 15, e aí só vai aumentando. Então, assim, é um projeto que, na verdade, eu não posso nem dizer que é um projeto, é mais uma ação, né? Porque não é institucional, é só a minha turma que faz. Mas, assim, está trazendo bons resultados. Essa questão da interação. Família, criança, família, aluno, escola, né? Porque eu digo nas minhas reuniões de pais que não existe escola sozinha. Eu não posso fazer nada como professora sozinha. Eu preciso da
dos pais, eu preciso da família. Está comprovado aí, né, Evelyn? Os melhores projetos na área de educação que funcionam no Brasil, principalmente escolas públicas, é porque a família se aproxima da escola, né? Ô, Evelyn, agradecer pela sua paciência, né? De vir aqui fazer esse bate-papo literário com a gente. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Nessa edição especial sobre o Dia Nacional da Literatura Infantil. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/simparaliteratura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Saudações poéticas literárias e muito obrigado!